Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos começar nossa leitura de hoje. É uma noite bem fria aqui em São Paulo, né? Para quem tá aqui em São Paulo sabe do que eu tô falando, mas nós sabemos que não tem essa baixa temperatura somente aqui, mas em todo o nosso país, praticamente, né? Até no Nordeste, em algumas regiões tem feito frio também. Mas nós estamos aqui, fazendo a nossa leitura e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Vamos orar e assim a gente começa a leitura. Pai, nós te agradecemos por mais esse período de leitura, por esse período que o Senhor tem nos permitido estar aqui, Senhor, mais uma vez, orando, adorando ao Senhor, dedicando o nosso tempo à leitura, ao conhecimento da Tua Palavra, a esse tempo de relacionamento com a Tua Palavra e com o próprio Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem construído em nós. Nós te adoramos, Deus, nós te amamos, porque o Senhor tem sido muito bom conosco, Jesus. Muito obrigado pelos meus irmãos, muito obrigado pelas pessoas que têm estado conosco nessa leitura. Jesus, fortalece as nossas vidas cada dia mais, Senhor, para que tenhamos perseverança em todo o tempo, Pai. Nós não venhamos desfalecer no meio do caminho, não venhamos a desanimar, mas que nós possamos prosseguir e avançar, Senhor, na direção do Senhor, na direção da Tua graça, do Teu favor, da Tua ajuda, do Teu conhecimento, Deus, do crescimento no Senhor, Pai. Nós desejamos, Pai, cada dia mais Te conhecer e assim, Senhor, agir baseado na Tua palavra. Agir segundo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Jesus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então, a gente vai agora para a dedicação do templo, né? Essa é a nossa leitura de hoje. A gente começa fazendo a leitura da dedicação do templo, que está lá em 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1. 1 Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa do mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram, com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando esteve em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Esse mesmo texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2. Vamos ler e aí a gente fala um pouquinho do que esse texto fala para nós. 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 2 até o 14. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa, no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes, levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel
que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Gente, esses 2 textos que a gente leu, que é o mesmo texto, contados em livros diferentes dentro da Bíblia Sagrada, fala justamente desse momento em que Salomão então finaliza a construção do templo e agora o que falta é trazer a Arca da Aliança e todos os utensílios que estavam na tenda do encontro, que era uma tenda de tecido, né? Que Davi, o pai de Salomão, havia feito para que esse lugar fosse o lugar onde a tenda ficasse guardada, onde eles pudessem ali orar, onde eles pudessem ali levantar um altar de sacrifício, e assim que acontecia no reinado de Davi. Mas agora, terminado o templo, terminado esse lugar que o Senhor já tinha determinado através de Davi, que seria feito para a glória dele, com o resplendor dele, com a glória dele sendo manifesta ali, então ele termina esse templo e agora é a hora de levar a Arca da Aliança, que é a representação da própria presença de Deus no meio do seu povo, para dentro daquele lugar. Por quê? Porque aquilo já estava agora construído, agora aquilo já estava pronto para que a glória de Deus viesse habitar ali com a presença, com a sua gloriosa presença. E assim acontece. Então ele chama todos os levitas, os sacerdotes. O segundo texto fala que os músicos, né, da família ali de Asaf, Jedutum, Remã e todos os seus filhos e parentes que tinham ficado encarregados da música, eles também estavam ali reunidos a leste do templo e eles cantavam com todos os instrumentos musicais e davam louvores a Deus dizendo: o Senhor, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Imagina isso em uníssono, com tantos músicos, com tantos cantores ali, diante de todo aquele esplendor, diante daquele templo terminado, e com a presença de Deus na representação da arca chegando e sendo guardada dentro do lugar santíssimo. Gente, é algo tão formidável ver o texto e ver os detalhes do texto. Fala da quantidade de sacrifícios que não se podia contar. Então fala dessa entrega, né? Desse altar de sacrifício que queimou ali intensamente, porque Deus estava sendo então reconhecido agora no lugar magnífico, glorioso, a sua presença agora estava no lugar correto, num templo feito exclusivamente para que ele viesse habitar e para que seu povo fosse ali para adorá-lo. Fala dessa questão de todos os líderes de Israel inteiro estar congregado ali, fala desse tempo, desse 7º mês, né? Deixa eu só ver qual era a festa que estava acontecendo nessa época. Espera só um pouquinho, deixa eu pegar o calendário aqui. Deixa eu pegar aqui, 7º mês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O mês de Etanim, ele fala do fim do verão, né? O começo das primeiras chuvas em Israel.
A terra, ela é arada nessa época, e as festas que são iniciadas nesse mês sétimo é o toque de trombeta, que é a festa das trombetas, né, que eles chamam, o dia da expiação, que é o dia do perdão, né, uma consagração que Israel faz, em que todo Israel se consagra pedindo perdão, o Yom Kippur, que eles chamam, né, a festa das cabanas, né, que é a festividade das barracas, e então a Assembleia Solene, que é como se fosse a finalização dessa festa. Gente, essa festa do sétimo mês, ela é uma festa extremamente profética e fala, ao meu ver, da volta de Cristo, ok? Me fala muito mais do retorno de Jesus e por isso a finalização do templo nesse momento e por isso toda essa festa, todo esse encontro solene, né, de todo Israel, de todos os líderes e desses músicos em uníssono chamando o Senhor, Ele é bom e o seu amor dura para sempre, e a glória de Deus sendo estabelecida em Israel através desse templo construído com todos os detalhes que a gente viu durante os últimos capítulos que a gente leu. E eu costumo dizer que esse templo, o reinado de Salomão, falando de um reino de total paz, onde a presença de Deus ela tem agora um trono, ela tem um lugar de glória mesmo, um templo totalmente construído segundo o padrão de Deus, com muito maior grandiosidade, muito maior glória do que o tabernáculo de Moisés. Então isso fala desse plus, né, desse up que o Senhor agora dá justamente nesse momento em que ele está querendo mostrar como vai ser a glória da segunda casa, né? Muitas vezes a gente usa esse versículo para tantas coisas, mas fala da segunda vinda de Cristo. A primeira é no seu nascimento, mas a segunda vinda de Cristo ela vai ser muito mais gloriosa, muito mais cheio de poder e justiça de Deus mesmo sobre toda a terra. Então, essa inauguração do templo, para mim, fala sobre isso. É justamente no sétimo mês, no mês de Etanim, ou no mês de Tisri, que alguns chamam também em hebraico. Então fala desse momento em que a terra é arada, né, em que é revolto a terra para uma nova plantação. Eu acho maravilhoso esse texto. Tem vários detalhes aqui que a gente poderia falar. Fala que dentro da arca só havia as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, no versículo 9 de 1 Reis 8, 9, fala que só tinha as tábuas da aliança, já não tinha mais a vara de Arão e já não tinha mais o maná aqui dentro. Por quê? Porque não precisava mais dessa representação, porque aqui fala da segunda vinda de Cristo, né? Então não mais precisará, né, do maná, porque a presença de Deus, o próprio alimento, o pão vivo, agora está no nosso meio. E a vara de Arão fala desse sacerdote que é escolhido exclusivamente para estar como sacerdote, né? A tribo de Levi, a família de Arão, ela é consagrada para o serviço, mas com a volta de Cristo não será mais uma família simplesmente sacerdotal, mas todos os santos, todos aqueles que vão ser salvos na vinda de Jesus passam a ser sacerdotes, e não mais só a tribo de Levi, mas todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que se santificaram, que buscaram realmente o Senhor em santidade. Então não tem mais essas duas representações, esse detalhe tá aqui pra gente, nos dois textos. No outro texto também tá, quer ver, ó? No versículo 10 de 2 Crônicas, capítulo 5. Na arca havia só as duas tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Por que as tábuas permanecem dentro da arca? Porque, na verdade, Apocalipse fala que as nações elas vão subir o Monte Sião para buscar a lei do Senhor, para aprender do Senhor. Então, eu acredito que o reino de Deus, ele existe leis específicas e que a gente sabe que existe porque a palavra de Deus está aqui para nos mostrar que Deus tem uma lei do seu reino, né? A autoridade de Deus ela é máxima. O filho obedece ao pai, né? Que é o próprio Cristo. Então a gente sabe que vai existir uma lei que vai reger o reino de Deus na terra depois da volta de Cristo. Então por isso que somente as tábuas permanecem, porque a lei vai permanecer, a lei do reino de Deus.
de justiça, paz e alegria, né? Nós vamos contemplar tudo isso. Vamos lá, gente, Salmo 118 agora, Salmo de número 118. Salmo 118. Esse salmo, ele vai ser lido o versículo 1, 2, 3 e 4 e depois o versículo 28. Ele não é inteiro, tá? Esse salmo. Nós vamos ler 5 versículos, do 1 ao 4 e depois o 28. Diz assim: Deem graças ao Senhor porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Versículo 29. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu vou até arrumar, gente, eu coloquei versículo 28 lá, e na verdade é o 29, me perdoem, viu? Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então fala de 3 tipos de pessoas, né, que vão dar esse louvor a Deus, dizendo que que ele é bom e o seu amor dura para sempre. Israel vai dizer isso, os sacerdotes vão dizer isso e os que temem ao Senhor vão dizer isso. Então, isso aqui me fala da volta de Cristo, onde nós teremos esses grupos de pessoas ali diante do Senhor dizendo: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Por isso que ele está ligado, né, a essa consagração e a dedicação do templo, a esse momento em que nós vamos poder dizer para o Senhor: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, de eternidade a eternidade. Salmo 115. Agora sim, o Salmo 115, nós vamos ler ele inteiro. Salmo de número 115. Diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Então, mais um salmo, né, que nos lembra de quem é o nosso Deus, do que ele é para nós, do que ele representa para nós. E justamente disso que a gente está falando, de render graças, render glória a Deus. Ele fala que os ídolos feitos por mãos de homens, né, eles têm todas as características de um homem, de um humano, né? Boca, nariz, ouvido, olhos, mãos, mas eles não podem fazer nada por nós. Por quê? Porque eles são imagens de humanos. Eles não são imagens de um Deus que é invisível. Eles não são a imagem de um Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, mas que ele estava falando de algo interno, de um espírito que procede de Deus, porque Deus é espírito, né? Nós vamos ler isso em João 4:24, já daqui a alguns meses. Então, Deus é espírito, Deus não tem um corpo humano, mas o ser humano ele tem a tendência de desejar ver com os seus olhos o Deus que ele está adorando. Para o ser humano é difícil acreditar em algo espiritual,
porque ele não compreende as coisas do Espírito, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Quando nós não compreendemos as coisas do Espírito, a gente tem a tendência a não dar ouvidos às coisas do Espírito. Por quê? Porque a gente discerne as coisas carnalmente. A gente acha que como é que eu posso adorar um Deus que eu não estou vendo? Como é que eu posso render graças a um Deus que eu não estou vendo? Como é que eu faço uma minha oração para alguém que não está me vendo, não está me ouvindo? Mas isso tudo tem a ver com a morte espiritual do homem. E por isso a gente busca nos ídolos, na forma de ídolo, um Deus para a gente servir. Mas quando nós nascemos de novo, quando o nosso espírito é recriado, quando nós passamos por esse novo nascimento que Jesus ensina para Nicodemos, e lá em João também a gente vai ver bastante essa passagem, quando a gente estiver lá, ele fala desse novo nascimento. E quando nós nascemos de novo, então nós conseguimos sim discernir o nosso Deus espiritualmente. E aí a gente consegue adorá-lo em espírito e em verdade, ok? É disso que está falando, porque aí ele fala, quem que vai dar graças a Deus, né? Ele fala de novo do mesmo grupo, ó. Versículo 12, o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, né, o povo de Israel, seu povo escolhido. Abençoará os sacerdotes, então todos aqueles que vão se tornar sacerdotes, né, por causa dessa herança que Deus deu. E abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Então todos aqueles grupos, né, que a gente acabou de ler aqui no Salmo 118, e que fala desse grupo de pessoas que vai ter esse encontro com Jesus na sua segunda vinda, ele nos abençoará. E nós diremos, então, que o Senhor é bendito, né? Desde agora e para sempre. Como é bom, né? Imaginar, ter essa esperança, essa expectativa da volta de Jesus para que nós possamos estar com ele, assim como ele é. Salmo 134 agora, gente. Salmo 134, um capítulo bem pequenininho, de 3 versículos, mas maravilhoso. Venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Então, é dizer o quanto nós conhecemos e sabemos quem é o nosso Deus, que tem nos abençoado. Salmo 135, versículo 21 só. Salmo 135, versículo 21. Só um versículo desse salmo por enquanto. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Fala desse trono estabelecido, né, que Salomão agora coloca e que traz pra gente essa profecia, né, que nos revela a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino, o reino de paz, que vai ser o reino de Salomão. Salmo 136, ele é inteiro. Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre.
e Og, rei de Bazã. O seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança. O seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel. O seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. O seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários. O seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus. O seu amor dura para sempre. Gente, esse salmo, eu me lembro como se fosse hoje. Teve uma vez que eu fui, não sei se ministrar em um culto ou fazer abertura de um culto, e eu fiz a leitura desse salmo. Porque naquele momento o Senhor já ministrava de forma tão poderosa no meu coração essa repetição de quanto o seu amor dura para sempre. Gente, parece algo tão repetitivo, né? E por que Deus deixa isso aqui na palavra para nós? Porque cada vez que nós dizemos que o amor dele dura para sempre, mesmo diante da morte, mesmo diante das vitórias, mesmo diante das derrotas, mesmo diante das conquistas, Deus, em toda a sua palavra, nos deixa profeticamente que tudo está no controle dele e que cada ação de Deus tem a ver com uma promessa de que ele vai restaurar toda a nossa comunhão com ele, que ele vai restaurar toda a terra para que o início de tudo seja restabelecido. A comunhão com Deus seja restabelecida. O propósito inicial de Deus seja restabelecido. A comunhão eterna com o nosso Deus seja então restabelecido. Por quê? Porque o seu amor dura para sempre. Ele nos amou de tal maneira que ele decidiu então se entregar como carne, como homem, para morrer em meu favor, pagando a dívida que não era possível para mim pagar. Esse é o amor que dura para sempre. Amém? Vamos continuar? Agora vai falar sobre esse pronunciamento de Salomão, que é maravilhoso. 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 12. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, o lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com a sua mão cumpriu o que com a sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Esse mesmo texto está lá em 2 Crônicas 6, versículo 1. 2 Crônicas 6, 1. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com a sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, o meu povo. Mas agora escolhi Jerusalém para o meu nome ali estar, e escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Esse mesmo texto está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 17. 1 Reis, capítulo 8, versículo 17. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa,
Sou o sucessor de meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Outro texto falando sobre isso, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 7. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mesmo texto em 1 Reis, capítulo 8, versículo 21. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Mesmo texto, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 11. Coloquei nele a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança que ele fez com os israelitas. Esse é o texto de hoje que nós vamos ler. Salomão está dizendo nessa dedicação, nesse pronunciamento que ele faz a respeito do cumprimento da palavra de Deus sobre a vida de Israel, sobre a vida de Davi e sobre a vida dele mesmo como sucessor de Davi, como filho de Davi, como aquele que o Senhor disse que então construiria sim esse templo em honra ao Senhor. E ele diz: eu construí, eu fiz aquilo que o Senhor prometeu ao meu pai, deixou, descrito para que meu pai passasse esse serviço para mim, esse trabalho para mim. Nós concluímos, nós fizemos, cumprindo a promessa que o Senhor fez ao meu pai Davi. Nós terminamos o templo, nós construímos o lugar da habitação do Senhor. Gente, isso fala de estar atento às promessas que Deus faz. Aqui já tinham se passado alguns anos em que Salomão reinava sobre Israel. E se ele não estivesse atento a todos os detalhes, a tudo que o seu pai Davi havia dito a ele, os ensinamentos que ele recebeu durante a sua vida, e mesmo os últimos ensinamentos que Davi deixou para ele, dizendo de tudo que ele tinha que fazer, e se ele não tivesse cumprido à risca cada um dos detalhes, porque Deus foi dando inclusive graça e força para Salomão para construir tudo isso e fazer tudo isso, ele com certeza teria inclusive não terminado esse processo. Então o conhecer as escrituras, o conhecer as promessas, o saber o que Deus disse, o estar alinhado com essa palavra de Deus para o tempo certo, porque quem tinha que construir não era Davi, era Salomão. Quem estava incumbido de construir não era Davi, era Salomão. Davi, no seu tempo, tinha o propósito de destruir os seus inimigos, de colocar por debaixo dos seus pés os seus inimigos, de deixar o reino de Israel em paz e segurança e com as suas fronteiras muito maiores, O território de Israel, ele foi o mais próspero dentro do reino de Davi e por sucessão de Salomão, inclusive. Então, Davi sabia qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele dentro dos seus 40 anos de reinado. E quando ele passa o bastão, então, para Salomão, como rei de Israel, ele também passa agora toda a incumbência, tudo aquilo que Salomão deveria fazer. Ele já tinha deixado descrito todo o propósito e tudo que Salomão precisava fazer a partir daquele momento. Então, Salomão, conhecendo esses propósitos, conhecendo essas palavras, ele dá continuidade nisso. E nós vamos ver que durante muito tempo, Salomão permanece nesses conceitos, nesses mandamentos, nessas leis, nesses preceitos, e somente no final, do meio para o final, a gente vai perceber alguns erros que são cometidos ali então por Salomão e pelo povo, e que vai fazer com que Deus comece a nos mostrar que também muitas das suas profecias que são ditas desde lá de Moisés vão também se cumprir nesse tempo para Israel. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui nesse final dessa leitura é que quando eu conheço
a palavra de Deus, quando eu começo a caminhar baseado naquilo que Deus falou comigo, para o meu tempo, para aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, para aquilo que Deus quer fazer através desse momento da história, é muito mais fácil trabalhar. Por quê? Porque nós vamos estar alinhados com a vontade de Deus para aquele momento. Se Davi tentasse construir o templo na época do seu reinado, ele ia se frustrar, o templo não ia ser construído, o templo não ia ser terminado, não haveria a manifestação de Deus para aquele momento da história. Por quê? Porque ele estaria construindo algo fora do seu tempo. Agora, Salomão também, se por sua vez ele tivesse desobedecido às ordens do seu pai e feito de outra maneira tudo o que ele fez, com certeza ele também não teria êxito e muito provavelmente ele teria inclusive a ira de Deus sobre o tempo dele e os seus inimigos viriam e tomariam o reino e todo esse problema que vem através da desobediência. Então, em toda a palavra a gente vai encontrar justamente esse contraponto, né? De obediência e honra e prosperidade e a bênção de Deus estabelecida e a desobediência, onde a desonra, onde a humilhação, onde a falta de prosperidade, onde a escassez, onde a doença, onde a morte, ela vem subjugar o povo do Senhor. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Mas a obediência, ela também atrai toda a bênção de Deus para a nossa vida. Então, a decisão, mais uma vez, vai partir do meu e do teu coração. Assim como esses homens também no seu tempo decidiram por obedecer ou por desobedecer. E as consequências dessas duas atitudes, elas mostram para nós aqui dentro da palavra de Deus o que é que acontece quando eu decido obedecer ou quando eu decido desobedecer. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter aí uma noite abençoada de descanso. E amanhã, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui novamente para continuar a nossa leitura e ver aí o que Salomão vai começar a fazer nesse reino glorioso que o Senhor vai dar para ele, amém? Amanhã nós temos uma leitura maravilhosa para fazer, então em nome de Jesus nós vamos estar todos juntos aqui para a glória do Senhor, amém, queridos? Deus abençoe.